também, outra coisa, outra marca é monitorar permanentemente, tanto as decisões do judiciário que possam alterar alguma coisa, invalidar a lei, como tentativas do legislativo de alterar a lei, fazer alguma coisa. A história da ficha limpa, acho que não cabe entrar aqui, mas diversos questionamentos do judiciário, ela ainda não está resolvida, né? Ainda tem uma série de recursos que estão aguardando julgamento. Já teve julgamento, só em 2011 teve julgamento de que ela não valia para as eleições de 2010, então toda, mas esse trabalho é tão relevante. Mas, de resultados obtidos, tem alguns dados aqui de cassações. Agora, de cassações também de candidaturas que teriam sido impugnadas, né, caso a ficha limpa tivesse valido em 2010. Mas, assim, o que destaca é que, independentemente disso, os resultados, se enxergam um resultado pedagógico de mobilização das pessoas. Uma das coisas que eu fiz nessa pesquisa foi entrevistar por meio de questionário eletrônico, não entrevistar, eu apliquei um questionário com os comitês, né? Mandei para os 306 comitês do MCTE. Eu tive um torno de 15% de respostas e tinha algumas questões abertas. E eles, lá fica explícito que eles também já estão meio que agora pensando nas eleições de 2012. Então, criou uma dinâmica de acompanhamento das eleições, de fiscalização, que foi além da aplicação da lei. Eu acho que é isso. Por exemplo, no caso da ficha limpa, a ideia de vida pregressa, né, a coisa da ficha, ela meio que se entregou, né? Acho que sempre nas próximas eleições a gente vai ter essa coisa voltando, da ficha. E também, nos dois casos, teve uma aproximação da população e do judiciário muito grande. O judiciário é um poder que meio distante, meio fechado, meio que ninguém sabe como é que é. Então, nesses dois casos teve um trabalho conjunto, uma interação e até uma fiscalização maior, né? No caso da ficha limpa, todos os processos decisórios lá no STF, no TSE, foram muito acompanhados pela sociedade, pelos jornais, então isso também foi um ganho. Eu acho que eu vou pular aqui, porque eu estou ficando sem tempo, e eu vou resumir mais ou menos isso aqui num outro slide, tá? Aí o que fica da discussão, na verdade, era um trabalho não tão ambicioso, a ideia era responder aquelas questões que eu coloquei no começo, e o que dá para ver é que realmente a iniciativa popular de lei nesses dois casos, pela estratégia que o movimento adotou, de falar o tempo todo, de estar o tempo todo mobilizando a rede, de atuar antes, durante e depois da lei, ela criou uma interação, um diálogo muito interessante entre sociedade e representantes, entre sociedade civil e representantes, e alguns outros instrumentos de participação a gente não vê, né? Porque ora fica um sobrepondo, ora o outro sobrepondo. A iniciativa popular de lei é um instrumento que parece bastante interessante analisando esse caso, porque, primeiro, ela não depende do poder público para iniciar, a sociedade pode parte da sociedade civil. O texto também tem origem na sociedade civil, não é um texto já dado que a população vota sim ou não. Ela tem a característica de promover esse diálogo. Então é isso, é um instrumento pedagógico de ativação política da sociedade civil, como eu já disse, e parece um instrumento particularmente importante em questões em que o Congresso, pela tendência a se organizar, enfim, em questões em que ele não tiver interesse na aprovação de certas leis, ou não tiver maioria interna para aprovar, porque, por exemplo, no caso da ficha limpa já tinha propostas lá, mas que não encontravam condições para caminhar nesse sentido. Então, é um instrumento bem interessante para usar nesse caso. Para ter êxito, o que dá para aprender do movimento é que, em primeiro lugar, a
iniciativa popular de lei precisa corresponder a uma aspiração popular genuína, mais ou menos um certo consenso, não teve consenso, teve muita discussão, principalmente no caso da ficha limpa, mas que sobressai essa vontade de alterar essa questão, seja um conteúdo pontual, seja de fato comunicação e apreensão. Também aí eles acham que, como é muito difícil, é um instrumento muito trabalhoso, para valer a pena, ele tem que ser um assunto que tenha potencial de desdobramento, como o caso da ficha limpa, por exemplo. A questão, já tem agora outras, tem assembleias legislativas de alguns estados que estão propondo coisas semelhantes para cargos em comissão, por exemplo. Então, enfim, um assunto que gera um debate na sociedade que vai além da lei em si, uma articulação ampla uma rede de instituições, porque isso é tanto recurso para a mobilização de voluntários, como também para a pressão em cima do Congresso, porque são considerados grandes eleitores que têm condição de fazer pressão sobre o Congresso. Esse acompanhamento também minucioso e constante da lei, o apoio de juristas e de parlamentares foi muito importante para conseguir navegar ali dentro do regimento interno do Congresso, que é complexo, então isso também foi assinalado como fundamental. A mobilização da opinião pública pela mídia e pela internet. Aproveitar também algumas questões, aqui eu não consegui citar aqui por causa do tempo, já até passei um pouquinho. Aproveitar algumas circunstâncias que possam dar visibilidade ao projeto, né, para alavancar, para sair mais na mídia e tal. E também, para que a lei seja de fato aplicada, a mobilização tem que continuar depois. Senão, até uma das coisas para a lei da conta de voto ter sido tão aprovada na percepção dos entrevistados é que os deputados na época não tinham a ideia das consequências que ela ia ter, assim, achavam que ela não seria fiscalizada, enfim. E na verdade, eles acham que essa foi uma das razões de ter passado muito rápido, né? Mas ficam algumas dificuldades ainda a superar. Uma delas é que a gente vê pelo processo, assim, não dá para eu falar, mas que o legislativo ainda está muito pouco preparado para a participação popular, tá? Uma delas é a questão da conferência de assinaturas, que no final acaba tendo que apresentar formalmente como iniciativa parlamentar, que é uma frustração, né? A outra coisa é o acesso das lideranças do movimento às sessões do Congresso, porque eles só podem entrar na plenária para discutir com a autorização de algum deputado que esteja apoiando a proposta. Não tem essa autorização. Então, deveria ter, inclusive, o direito da defesa do projeto em plenário, que hoje também não existe. A redução do número de assinaturas, pelo menos para uma votação média necessária para eleger um deputado, tem algumas propostas nesse sentido já, querendo melhorar o instrumento. E garantir um regime de tramitação prioritário, para que não fique lá. Enfim, aí tem algumas outras questões, mas só para encerrar. Uma coisa que não apareceu muito, pelo menos na literatura que eu tive contato, mas que eu acho que é muito interessante analisar, é também o uso desse instrumento nos municípios e nos estados, que eu acho que é um instrumento com grande potencial para ser mais usado, inclusive para as questões financeiras, de políticas públicas nesses âmbitos, e que eu ainda não consegui ainda encontrar dados de notícias de poucos no Brasil, mas que poderia ser mais explorado, mais utilizado nessa instância. É isso, já passei o tempo. Em geral, a nossa convidada mais prestigiosa, ela mas como você preferir. Agora, é assim, ó, fazer comentários, não precisa ter perguntas, você pode fazer umas perguntas, você pode contar causas da gente também. Não sou jeitosa para contar causas, não. Meu marido tinha direito. Você pode fazer como você quiser, ou você prefere que o Cláudio fale a
Pega aquela canetadora no orgulho, eu vou falar só Você vai falar. Ah, no final alguma coisinha? É? Bom, eu não sei. Você prefere... Eu preferia não.